quem é Deus ao ser humano. Só que como o homem não conseguia compreender e praticar da forma correta o mandamento, Deus precisou enviar alguém, que no caso cremos que é Yeshua, que pela fé nele nós entendemos realmente o que é os mandamentos para prosseguir com a salvação. Então temos que ter a salvação pela fé, mas pela obras também. Mirra, eu queria perguntar ao senhor sobre essa pergunta do pastor Joaquim. Os judeus acreditam em uma vida eterna após morte? Não? Qual a concepção de vocês de salvação? Lógico, o senhor já disse que não há esse conceito dessa palavra dentro do judaísmo. Explica isso para nós, Mirra. Eu agradeço o pastor Joaquim, porque ele confirma o que eu venho lutando há muitos anos e pregando há muitos anos. Que o Novo Testamento, ele é contraditório à Torá. Porque a partir do momento que ele fala que a salvação vem pela fé, e em nenhum lugar da Torá consta que a salvação vem pela fé, isso demonstra que a Torá não anda de mãos dadas com o Novo Testamento. Veja, quem tem que responder a pergunta, professor Calixto? Na verdade, são cristãos. Como é possível que o pai do Mashiach, o rei Davi, quando ele vai orientar o seu filho, Salomão, lá em Reis 1, capítulo 2, qual é o discurso que ele faz? Vem cá, meu filho. Você quer prosperar, você quer ter sucesso, você quer que o reinado perdure para sempre. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao Mashiach também, porque ele é o pai do Mashiach. O que ele fala lá para o seu filho? Só existe o reinado eterno para quem cumpre a Torá de Moisés. Então, assim, eu nem sinto que, na verdade, está faltando alguma coisa para o judaísmo esclarecer. Nós queremos bênção na nossa vida. Nós queremos prosperar na nossa vida. A gente acredita que depois que esse corpo vai embora, a alma sobe. E tem vários níveis para a alma subir até de chegar próximo ao Criador. Isso só se dá com o cumprimento da Torá. Você pode ter fé e ser um ateu. Eu creio nesse Jesus, eu creio que ele é o Deus, eu creio que ele é o Messias. E você, no fundo, não crê em nada, porque você não demonstra isso através de ações. Na verdade, eu acho que aquilo que eu volto. O cristão tem que me responder. Desculpa a palavra, mas eu gostaria de escutar a visão cristã. Como o pai do Mashiach, o rei Davi, na hora quando ele vai passar adiante o bastão do reinado, ele está ensinando para o seu filho que o reinado eterno só vai se dar pelo cumprimento da Torá. E não por nenhuma fé. E ele era profeta. Ele poderia dizer, olha, daqui a 1000 anos vai aparecer um Jesus. Não se preocupa, daqui a 1000 anos está resolvido. Não, ele não fala isso. Ele fala em cumprir a Torá para sempre. Sem isso, não tem como ter Messias. Não tem como ter vida eterna. Mirra, deixa eu só tentar entender aqui um pouquinho do seguinte. Você diz que após a morte, o judaísmo acredita, a alma ela é eterna, mas ela não segue diretamente a Deus, como morreu-se o homem, segue-se o juízo. A carne volta ao pó que a deu e o espírito volta-se a Deus. É isso que diz as escrituras. Correto? Mas o senhor não acredita que ela vá diretamente. O senhor acredita que existe graus de evolução depois da morte? Correto. Graus de evolução para que se chegue até a Deus. Correto. Você acredita quase num purgatório, então? Exato. O judaísmo acredita em purgatório. Então explique isso para nós. Assim, essa coisa do inferno criado pela igreja, que se você não crê nesse que vai te salvar, você vai para o inferno, não existe no judaísmo. Para nós, se você não teve boas ações, não foi uma boa pessoa, lá em cima você vai passar por um tribunal, como qualquer pessoa que passa aqui por um tribunal, se ele fere as leis civis de uma nação, e lá vai ser julgado. Olha, ele teve mais boas ações, ele teve menos boas ações, ele poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. E aí existem várias formas do juizado lá em cima decidir. A gente até acredita que ela pode reencarnar essa alma, a gente acredita nisso. Eu sei isso. Ou ela pode não reencarnar, e ela tem várias formas de limpar a alma dela das coisas erradas que ela fez. Ou por força própria, ou por força dos filhos que ela deixa aqui e fazem ações boas para elevar a alma do falecido. E é por isso que a prática judaica de quando uma pessoa
falece, os filhos vão na sinagoga, fazem Kadish, acendem uma vela, fazem estudos especiais, principalmente de Mishnah, que é a mesma letra de Neshama, alma, porque a Mishnah mexe com a elevação da alma. E a gente acredita que cada um vai pagar pelo que fez de errado aqui, como é a vida aqui também. Então não existe essa coisa de salvação só por fé. Dizer que salvação por fé não acredita em condenação. É sinônimo de ateísmo. Em condenação eterna você não acredita? Não. No Talmud existem alguns casos de condenação eterna. E por incrível que pareça, não é por falta de fé no Criador. Depois eu volto com você. É por bullying, lachonará, colocar um nickname, colocar Eu volto com você porque parece que o judaísmo está muito mais parecido com o que para nós chamamos de espiritismo do que de cristianismo. Pô, né? E aí os que são aqui messiânicos, inclusive eu vou começar já aqui fazendo uma pergunta aos messiânicos, que eu vou cutucar os senhores no seguinte, perguntar ao Ronaldo e perguntar ao More. Os senhores eram, como é que eu posso perguntar? O senhor era cristão e se tornou cristão messiânico? Não. Ou o senhor não era cristão e conheceu o evangelho, sei lá, se é assim que vocês vão dar essa nomenclatura, e se tornaram cristãos messiânicos? O senhor já era cristão, se tornou messiânico? Tá, vamos lá. A minha mãe, ela é judia, né? O meu avô, minha mãe, ela é judia. E seguimos a tradição. Ele é judeu? É. Eu me tinha perguntado, né, no outro debate sobre isso. Desculpa. É que eu não consegui ter respondido, né, no dia do Ventura, a gente debatendo. Só que a parte do meu pai, eles eram católicos. Ainda, meu pai faleceu, mas a parte da família ainda é católica. E nós conhecemos um pouco do cristianismo na parte do catolicismo lá. Só que sempre tive o coração voltado à tradição judaica. Eu frequentei, até mesmo aqui próximo do centro de São Paulo, algumas sinagogas ortodoxas. Mas, quando eu conheci a Beit Meshir, que é a casa do Messias, que é chamado, que é a sinagoga judaica messiânica aqui no Bom Retiro. Dali muitos anos até hoje, há mais de 20 anos, a qual eu frequento e estou lá. E junto com outros irmãos nossos agora também lá no extremo leste, em Itaquá. Então, sou judeu. Porém, quando eu conheci muito a fundo a história de Yeshua, Mirra, eu comecei a ver que o parâmetro bate muito. É muito eloquente os ensinos, o caminho de Yeshua junto com a Torá. Okay. Infelizmente, nós temos os problemas aí dentro da teologia, mas eu entendo você. Mas eu sei que Jesus, ele segue sim os padrões para ser o Mashiach para nós aqui. Fazer a mesma pergunta ao professor Moré. O senhor era cristão e se tornou messiânico? Ou não, o senhor se tornou cristão messiânico? Bom, eu sou de berço evangélico, minha mãe, ela era da igreja, meu pai não, né? Eu comecei a ter uma experiência, um relacionamento com Yeshua a partir dos meus 17 anos, uma fase bem complicada da minha vida. Foi quando eu conheci, né, Yeshua, e comecei a ter experiências com ele, e isso mudou a minha vida. Mas o senhor já era cristão ou não era cristão? Eu ia para a igreja porque minha mãe ia. Então, assim, aquela coisa de independência, de você ter um caminho próprio, uma identidade sua, isso começou a ser construído a partir dos meus 17 anos. Tá, eu volto com vocês, vou apresentar ele aqui, mas por que da minha pergunta? Porque parece que existe um divisor de águas aí, e a gente não adianta querer aqui esconder isso. Existe um divisor de águas em Atos, capítulo de número 15, no primeiro concílio da igreja, ao qual os líderes da igreja cristã entendem de que nós não estamos mais presos ao judaísmo. Há um certo rompimento ali. Depois disso, tá aí o professor Marcelo, que eu vou apresentar ele está muito sério hoje. Chegou atrasadíssimo ao programa. Mas não, que isso, Marcelo, tô brincando contigo. Mas também, uma outra questão aqui histórica é que a igreja começa a ser perseguida pelo Império Romano muito mais por uma questão jurídica do que qualquer outra coisa. Porque até, no entanto, se acreditava que o cristianismo era mais uma seita do judaísmo,
como seriam os fariseus, os saduceus. Quando ela se declara uma nova religião e não um ramo do judaísmo, ela é considerada então como ilegal, porque ela não tem autoridade de Roma para existir. Então, por isso também é perseguição. E agora, Marcelo? A igreja, parece que o que eu vejo, são alguns querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Nós vimos isso muito no ano de 1986. Tinha alguém aí que se declarava judeu, que não era judeu, que era baiano, que não era baiano, que era cearense, que botavam kippah e tal, e virou uma desgraça isso no meio da igreja. É o que eu quero saber de você, eu gostaria de saber. Por isso eu fiz a pergunta aos messianos. Se eram cristãos e se tornaram messiânicos, é porque parece então que o evangelho não era completo. Agora, se são messiânicos, porque conheceram a Cristo sem ter uma fé evangélica cristã antes, tudo bem. Quer dizer, tudo bem? Não, vou apresentar ele aqui, eu quero saber dele. Estou chamando já para briga mesmo. É o querido hebraísta, o senhor pastor Marcelo de Oliveira, que é pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, teólogo, hebraísta, pós-graduado no Antigo Testamento, doutor honoris causa em Teologia pela Faculdade Teológica de Antioquia Internacional e ocupa a cadeira de número 17, né, na Academia de Letras do Brasil, e também é conferencista, escritor de mais de 15 livros e, além de tudo, é meu amigo, querido pastor Marcelo. Só não é o Messias. Ainda bem. Marcelo, querido. Pastor Antônio Calixto, amigo de mais de 20 anos, Deus te abençoe. Bom te ver. Muito obrigado, perdão aqui a todos pelo atraso. Hoje eu tive que vir de Uber, né, a placa do meu carro, e demorei quase 1h10 para chegar aqui. Rapaz, que luta, né, Marcelo? Aqui tá tudo travado aqui, pastor. Por causa do final de ano também, né? Peço perdão ao Senhor. Não, que isso, você é uma sumidade aqui nessa rádio. Obrigado, querido. Cumprimentar o Mirra, cumprimentar o pastor Joaquim, cumprimentar o Ronaldo e o professor Teles, não é isso? Que alegria estar com vocês aqui. Bom, eu vejo com muita dificuldade a judaização da fé. São coisas que não combinam. Judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra coisa, né? Quando eu vejo igrejas ditas evangélicas colocando o shofar, um pastor colocando um talit e entrando com a Aaron HaKodesh dentro da igreja, é ressuscitar a lei e pisar na graça. Não é? Caramba, hoje eu vou concordar com o Marcelo. Não é por isso que ele tá do meu lado hoje. Hoje, pela primeira vez na história, vou concordar com você, Marcelo. Não. Pela primeira vez. O Mirra já tá adorei. Não, é verdade. Parabéns, eu não vejo isso com bons olhos, entendeu? Eu sou um amante da cultura judaica. Nós, o povo de Deus, os cristãos, amamos os judeus, mas importar ao cristianismo, com muito respeito, Mirra, os apetrechos da fé judaica, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o Novo Testamento, e é um retrocesso. É usar essa expressão que eu usei, é ressuscitar a lei e pisar na graça. É quando Yeshua disse em João 19:30, tetelestai, está consumado, todas as imagens, todos os antítipos do Antigo Testamento se cumpriram nele. Então, a partir do momento que nós temos essas coisas dentro dos ditos arraiais evangélicos, você não sabe se você está numa sinagoga, se você está, muito respeito, num centro espírita, ou se você está numa igreja. São coisas que não se coadunam, não se conectam, não é? Então, eu não defendo isso. Respeito quem defende. Esses dias foi um programa e outro programa evangélico, uma pergunta, Joaquim, olha, aqui na nossa igreja estão comemorando Yom Kippur. Eu quase dei um salto na cadeira, porque o Yom Kippur, nos moldes da Bíblia, você tem que matar um boi, matar lá, tá certo, Joaquim? E fazer o boi correr no meio do povo. Não, aí já também não. Hã?
Aí quem vai falar de Yom Kippur é quem sabe. Vai lá, Marcelo. Se for pra Até fazer... aí estava falando certo. Agora já começou, né? Aí Tava já começou demorando. a besteira, já começou a besteira, já. Vai lá, Marcelo, passa pro lado de cá, Marcelo. Sim. Tava demorando, né, pra gente discordar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado porque nós cristãos, né, Mirra não vai concordar, nós cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus. O verdadeiro Yom Kippur aconteceu lá, quando ele disse Tetelestai, e é assim que nós continuemos. Para finalizar, que eu cheguei atrasado, não posso falar muito, pastor Não, Calixto. estou lhe dando tempo, porque todo mundo já falou duas. Obrigado. Eu quero só usar esse tempo para mandar um abraço para 2 amigos nossos aqui, inclusive do senhor pastor Osiel, né? Osiel Martins. Isso, que é presidente, né? Mas, um em grande abraço. Cosmópolis. Esses caras, pouca gente sabe, mas eu preciso falar isso aqui, não tendo debate. Mas você sabe que o pastor Osiel foi quem me encaminhou nos meus primeiros passos na fé. É mesmo? Quando Uau, eu não me sabia converti, disso. nós morávamos na mesma região. E ao me converter, já conheci o Osiel, mas de passagem, ao me converter, ele era o meu líder de mocidade. Uau, não sabia. E o Osiel foi quem me encaminhou. Tem um Meus carinho muito primeiros grande, viu? caminhos na fé. Pastor Osiel Martins, pastor Arlete, um grande abraço, amigo. Uhum. Você sabe o quanto eu te amo. Então deixamos aqui um abraço para ele e também para o querido pastor Micael, que representa o bispo lá em Jaú, né? Presidente da Debras Glória a Jaú. Deus. Obrigado, Calixto. Grande Deus abraço abençoe. a todo o povo de Jaú. Olha, eu prometi aqui mandar um abraço a todo o povo lá de Roraima. Deus abençoe a vocês que têm Longe, acompanhado a Rádio Mais. Também a todo o povo do Acre, um grande beijo. E também, logicamente, não posso esquecer ao povo de Pernambuco, da Paraíba, principalmente os nossos irmãos do sertão de Pernambuco. Deus abençoe a vocês, um grande abraço. Vou voltar com ele aqui, querido pastor Joaquim. Parece que as coisas começaram a se definir. E como é que você vê isso? E aí, Joaquim, dá para ter fé e ao mesmo tempo defender a guarda da lei? Porque se a lei salva, então você tem que guardar a lei. Como é que o senhor vê isso? O Mirra, eu até entendo a declaração dele. Ele é judeu, não conhece Jesus como Messias, né? Amém. Então, ele não pode dizer, eu estou salvo, como todos vão dizer aqui. Eu acredito que os judeus messiânicos também creem que estão salvos, ou não. Agora, eles colocaram a questão da observância da lei. Aí... Que é salvo pela graça, pela fé, mas isso é complicado. Ronaldo e o professor Morer, eu acho muito complicado você colocar esse mas, né? Salvação e lei, salvação e a Torá é impossível, tanto para os judeus messiânicos como para também o judeu aqui, né? O judeu mesmo. Porque eu acho muito interessante, eu gosto muito de fazer essas pesquisas, porque os judeus não consideram os messiânicos como judeus. Correto. E por outro lado, os cristãos não considera os messiânicos como cristãos. Isso é muito complicado, né? Entre a cruz e a espada, a gente O professor apanha dos dois Ronaldo, o lados. professor Morer, né? É interessante até eles contando a história que vieram de igrejas evangélicas, né? A família e tal. E por que essa questão de resgatar a judaização do cristianismo? Quando você vai para os livros, principalmente as cartas de Paulo aos Gálatas, e aí você tem outras cartas que Paulo combate abertamente essa questão da judaização da igreja. Eu quero dizer para o Mirra Inclusive, existia um grupo, não era esse, chamado judaizantes, né? sim. Que iam atrás de Paulo, quase despregando o que Paulo pregava, para que trouxesse os irmãos de volta à lei. Talvez seja esse o grande conflito mas aí lá de eu vou Atos aproveitar 15. e perguntar aqui para o Mirra, porque ele tenta ser um guardador da lei. Tá certo isso? A minha declaração? Você tenta ser Tento. ou você é um guardador da lei? Não, eu tento, porque guardador da lei, quem pode dizer que 100%? Você Todo mundo conhece é alguém falho. que guarda a lei? 100%? Não. Tá. Então, se alguém tropeçar num só mandamento, é culpado de quantos? Por aquele mandamento. Não, Ou de não? todos. Jesus Não. disse isso. Mas eu não acredito em eu Jesus. sei que você não crê nele. Agora, Joaquim te chamou pra briga. É muito simples, a Torá não diz isso. Se eu profano o Shabat, não quer dizer que eu não preciso colocar o tefilim no dia Não, seguinte. mas você domingo. sabe também que essa concepção, Mirra, não é só de Jesus. Você está falando de um dos maiores rabinos lá, que era Paulo,
E ele diz também, se alguém tropeça Mas- em um mandamento, também... Mas Paulo aboliu a lei. Paulo abolia a lei. Não, é muito Paulo claro não que aboliu a Paulo... lei, É só né? você ler as cartas de Paulo, é impossível você casar o Paulo com a Torá. E sabe o que eu não entendo? Como judeu eu não entendo? Porque assim, se a lei foi abolida... Professor Marcelo tá me ouvindo, né? Sim, A lei foi abolida porque, na verdade, ela se consuma no Cordeiro, sim. que é Jesus. Isso. Então, se a lei se consuma no Cordeiro e não existe mais leis, igrejas não podem pegar dízimo. Porque dízimo é um preceito judaico. Acabou. Jesus é o dízimo. A partir de agora... Mas o dízimo, Mirra, foi dado antes da lei. Abraão pagou o E o dízimo a Shabat também Melquisedeque foi dado antes da lei. Não, Mirra, Shabat responde também isso foi pra dado. nós. Shabat também foi dado antes da lei. Hã? Shabat também foi dado antes da lei. Deus falou que trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Portanto, ele quer que a gente descansa. Então, assim, o que vocês escolhem Mas o próprio a Eterno seguir ou trabalhou, não? É né, o que vale a Mirra? pena. É o que vale a pena. Mas Não, o não, próprio... mas aí eu te pergunto, Mirra, o Eterno trabalhou ou descansou? O Eterno descansou. Acontece que o humano, por ter mente ilimitada, ele acha assim... então ele descansou, então ele estava trabalhando e ele precisou dar uma paradinha. Que os nossos termos de trabalho e descanso não é exatamente como funciona para o Criador. Tá, deixa eu só... Joaquim, completa e eu vou voltar aqui com o A Ronaldo. pergunta é, por que Deus deu a lei a Moisés, né? Sendo que ele sabia que eles não cumpririam a lei. Por quê? Foi feita uma acusação. Claro que eles saberiam que... Pastor, vamos fazer uma Como pergunta, assim? pastor Joaquim. Foi A feita lei uma foi dada acusação. pra quê? Realmente, vamos entrar na questão Então, do debate desse assunto. Eu Da pergunto, salvação e a por obra. que a lei foi A dada? lei foi dada se pra Deus quê? já sabia Qual é o que motivo eles de não Deus dar a iriam lei? cumprir. Por quê? Deuteronômio capítulo Por quê? 4,16 diz bem claro que a lei é uma ferramenta onde dá sabedoria e conhecimento ao homem para que o homem viva, sobreviva na terra e prospere. Deuteronômio 4,16. Correto. Tanto que o povo de Israel é conhecido como povo ditoso de conhecimento e de sabedoria por qualquer nação quando tem essas leis e pratica. Dá pra ver que a lei, ela não é uma lei natural, ela é sobrenatural. Porque dado o tempo daquela época que Deus deu uma lei que tecnologicamente usada hoje em dia ainda dá resultados e efeitos, isso não é natural. É uma lei sobrenatural. É só que esse texto que Sim. você tá Aí, usando aí, viu, Ronaldo? Não tem sim, nada a ver deixa eu com só o que você terminar. falou, não, tá? deixa eu só terminar pra bom, você entender. deixa ele terminar Agora, e eu vou a dar pro questão é a pastor seguinte, Marcelo fazer o contraponto. A lei... Você tá falando o quê, Marcelo? Não tem nada a ver? Não, ele tá dizendo que Deuteronômio 4,16 tá falando da lei, ali não tá falando nada da Então lei. segura, deixa o Ronaldo completar e eu volto com você. Vai lá, Ronaldo. Quando Deus concede... Deuteronômio é bem claro, não é só capítulo 4, não. Você lê, o Mirra sabe muito bem disso. Não, você tem que citar o texto correto aqui, Ronaldo. 4,16 diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. O que tá falando da lei aqui? Ah, sim. Eu não entendi. Sim. O versículo. Vamos pegar o versículo correto aqui, então. Ah. Deuteronômio capítulo 4. Vamos mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma noção por que Deus está falando. São vários. Varim Havret. Não, Eu você tô vai no ca- ajudar tô- agora os messiânicos? É, Mira? não, eu vou pegar Isso, para lembrar a passagem. Não, né? o que ele tá parece certo. Que agora juntou. O que ele tá Parece certo. que agora o Mirra vai abandonar a sinagoga também. Não. Foi pra lá agora, Mirra? Não, Esse vai, debate vai, eu vou vai, ficar vai, mais vai, do lado Mirra. deles. Perdão, Pode crer, pode Deuteronômio crer. 4, versículo 6. Eu falei 16, mudou mas é o o 6. debate, o Mirra. Tá. Eu tenho uma notícia Deixa- aqui, vou falar aqui. O Mirra Gamerman acaba de se tornar judeu messiânico. Vamos lá. Não, vamos lá. Deus me livre! Não fala assim, Mirra, não fala assim. Não, Você já tá com eu o vou- Marcelo agora, não, eu também. Eu sei, eu vou explicar. Depois você vai me permitir por que eu vou explicar. Mas lógico que você é judeu a messiânico, tragédia né? do judaísmo Ó, messiânico. olha o Marcelo Depois você me dá, falando. se concede Eu a palavra. te dou, Ô, Mirra. Uma tragédia isso, é uma tragédia. eu vou Você explicar. é messiânico, sim. Eu sou o verdadeiro messiânico. Anima min bemunah Sim. shlema beviata mashiach Sim. bechol ve'afal pishet bamea im kol zeh hakelo bechol yom. Eu acredito todos os dias na vida do Mashiach genuinamente. Então pronto, ele então está você é para messiânico, messiânico. você é messiânico. Eu sou o verdadeiro messiânico. Pronto, e eles Só tem também que aceitar são. o nome, Yeshua. Vai lá, vai lá, Não, vai lá. vamos lá, olha Peraí, só, me deixa o conceder a pastor palavra, Ronaldo, eu vou professor. te dar, Então, olha mas lá. ó, Deuteronômio o texto 4, aqui, versículo 6 a deixa eu 8. ver. Deuteronômio 4, versículo 6. Eu falei 6. 16 é 6. O pastor Marcelo consertou aqui, me ajudou. Obrigado. Deuteronômio 4, do versículo 6 a 8, tá? Vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando ouvirem todos os estatutos,
e os mandamentos que eu tenho vos dado. Então, é nítido que as leis e os mandamentos de Deus não é apenas leis dadas natural como se fosse um ser humano. Deus dá uma lei sobrenatural que tornaria o homem sábio de uma maneira tão inteligente que ela é a ferramenta de implantar o reino. Tanto que Tiago, lá no capítulo 2, o próprio Tiago vai usar esses termos, ele vai dizer o seguinte, no versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso a sua fé pode te salvá-lo? Não vai te salvar se você não tiver o conhecimento dessa obra, dessa lei. Mas que peraí, é a ferramenta. pastor, mas quando o Tiago, senão você vai... Não, peraí, é uma interpretação de pergunta texto, só. Ronaldo. Não, É uma pergunta Você só. sabe muito Tiago bem. aí liga a verdadeira fé, ele começa falando de quem? E ele está falando de Abraão? Ele está falando da história. E Abraão, segundo E não Paulo... tinha leis no tempo de Abraão. E o Abraão, segundo Paulo, lá na sua... Ele é quem, o Abraão? O Abraão são aqueles que são nascidos da fé. Abraão, Tá, mas fé então. no quê? É isso que é a questão que tem que entrar para entender. Então vai lá. Quando o Tiago está falando aqui, meus irmãos, que aproveita você ter fé se não tiver obras, por acaso a sua fé pode te salvar, a fé ela só teve um tempo intermediário, que Yeshua, que nós queremos que Jesus veio, para poder fazer o povo entender realmente como praticar a lei, da forma que os judeus não estavam tendo essa sabedoria. Eles não tinham, por isso que eles viviam pecando. Chamou o Mirra mesmo, falou. Perdão, Mirra. Não, mas já entendeu. Eu vou fazer Já essa pergunta entendeu. direta. Não, ele agora chamou Tanto mesmo, que falou mesmo. Jesus vai falar com o jovem rico. O jovem rico pergunta, mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? E fala, guarda os mandamentos. Jesus já está ensinando ali que eles acham que sabe como guardar, mas não sabe como guardar. Se soubesse, não viviam tropeçando e caindo e pecando. Para isso que Jesus teve que intervir. Eles guardam Jesus veio para 613 isso. mandamentos. Não, Quantos vocês ninguém guardam? guarda 600, nem Jesus guardou 613. Quantos vocês procuram guardar? A gente procura guardar todos os mandamentos que Deus ordenou. Tá, E começando aí, pelos mandamentos que são os 10 mandamentos. Sério, Tá, e como vocês põem tefilin? Como vocês põem tefilin todos os dias de manhã? Eu uso a tefilim? Não uso a tefilim. Normalmente Então, mas- só em momentos das orações. Mas isso quando é usamos um na versículo sinagoga. da Torá, o kshartem leot aletchem, ve'ayu Lê o letotafot texto pra nós, beinelechem. Mirra. Isso, Você traduz amarra- pra eles, pra isso, Você pra vai eles amarrar o filactérios no seu braço. Aí Números 15. eu pergunto, como dá pra saber o que é um filactérios? É uma palavra maluca. Totafot, como você vai saber isso? Sabe como você vai saber isso? Pela mesma Torá que fala que Jesus não é Deus e não é Mashiach. Não. Então é assim, Então, o que você mesmo traz a Torá pra rebater eles. E você sabe que a Torá é impossível de ser compreendida, senão pela própria Torá que fala que Jesus não é Mashiach. É isso que eu me E pego. aonde a Torá diz Isso que que eu ia te Jesus não é perguntar, o mas é Mashiach? refere a Torá escrita A Torá ou em Torá nenhum oral, lugar escreveu sobre Rabir? Mashiach, Jesus. Escreveu só sobre Mashiach. Por isso que judeus esperam o Mashiach. Eu não sou anti-messiânico, no sentido que eu não espero o Mashiach. Eu espero o Mashiach, só que eu não aponto o meu dedo para um Mashiach. Ainda mais por se tratar de um Mashiach que aboliu a lei. Agora é o seguinte, Você se refere a cá entre nós. oral? Quantos registros de Jesus nós temos nesse mundo se não é o Novo Testamento? Só o Novo Testamento. Eu não tenho historiadores que possam dizer pra mim o que foi Jesus. Os primeiros... Você tá falando de fontes externas que não verdade, fala não de é? Lógico que tem, Mirra. Opa, Há Mirra. 40 Aí anos. não, Mirra. Aí você Mirra. tá... Você tá falando que Aí você chutou o pau da barraca, Mirra. Ô, Mirra, eu te respeito como um grande sábio. aonde Aí tem- você foi raso demais. Então vamos lá, onde tem um historiador que conta a vida de Jesus? Flávio fora Joséfo, Mirra. A Flávio Joséfo nem viu Jesus. Flávio Da Joséfo... época de Jesus, Não é você que é historiador de Jesus. Claro que sim, e vocês com o historiador, ele traz Tácito, o fato Mirra. Filho de histórico. Alexandria, O Filho de historiador... Alexandria, Outra coisa, Mirra. Não, peraí, Mirra. O historiador precisa ver ou o historiador precisa contar os fatos? Ele precisa contar, mas um historiador ele tem que falar com procedência. Não, aí é Senão, eu biógrafo, também sou não é historiador. historiador, é então, eu também. biógrafo. E outra coisa sobre Flávio Joséfo. O que você tem, Marcelo, de Flávio Joséfo na sua mão é totalmente violado, que nem o seu Novo Testamento que você fala que é Septuaginta. E eu vou explicar por Mas, quê. Mirra, esse é seu problema. Não, não é Tudo meu que problema. contrapõe você, querido, Não, eu você tô- diz que é violação. Não, pode mas, ser assim, Mas eu vou te Mirra. explicar por quê. Porque eu estava lendo recentemente Flávio Joséfo e é inacreditável. Quem Flávio narra Joséfo detalhes da não destruição sabe- do templo é Deixa eu Flávio concluir. Joséfo. Flávio Ele Joséfo... vinha de linhagem Posso sacerdotal, concluir? você sabe disso. Posso concluir? Eu abri um livro de Flávio Joséfo e eu falei, caramba, Flávio Joséfo não sabe a história
história de Noé. Todas as datas que ele traz estão erradas. As informações que ele traz estão erradas. Flávio Joséfo traz informações de Abraão, estão erradas. Qual é a resposta para essa pergunta? Flávio Joséfo também já foi violado pela igreja. O livro de Flávio Joséfo é aquele que a gente sabe que é Yosef Ben Gurion, que os Rishonim trazem. Esse é o livro original de Flávio Joséfo. E não o Flávio Joséfo que você tem, que fala que vangloria Jesus. Flávio Joséfo não vangloriou Jesus. Não chamou ele de Mashiach. Olha aqui, Não chamou ele de Mashiach. Olha aqui, deixa eu só terminar, senão só o Mirra vai falar. Deixa eu passar pro professor Moré, mas ô Mirra, eu já li Flávio Joséfo completo. Da igreja. Eu já li, deixa eu responder. O da igreja você leu. Eu li Flávio Joséfo completo. Eu nunca vi Flávio Joséfo exaltar a Jesus. A única expressão que eu li, ele diz, naqueles dias, apareceu um homem que, essa é mais ou menos a expressão que ele usa. Se eu estiver errado, Marcelo, é que ele diz o seguinte, que devido aos seus feitos, Isso. é humanamente impossível não acreditar que ele seja divino. É só isso que ele não afirma, ele diz que é possível. Ok. Pronto, ele relata os fatos. Ok, ele não disse isso. que ele é Mashiach, certo? Não, ele não Ok. diz que ele é. Ok. Ele não diz em lugar Tudo bem, nenhum então nós que ele é. vamos tamo aí. conseguir, vamos Então continuar com segura, isso. depois eu volto, deixa eu Não, voltar eu só com o queria- professor eu só queria Moré concluir, aqui, pra- e o professor Moré vai ter que me explicar essa história do seguinte. Se vocês acreditam em Cristo e no Novo Testamento, por que da necessidade de guardar a lei? Correto. Bom, Ou vocês acreditam numa coisa ou vocês acreditam em outra. Porque dizer que acredita no Cristo, mas que eu ainda estou atrelado ao Antigo Testamento, parece que é uma contradição clara com Hebreus, que diz que vindo o novo ninguém mais lembra do velho. E que vindo o novo não há necessidade do velho. Correto. Porque se o velho fosse o suficiente, é o que diz o escritor aos Hebreus, não teria necessidade de vir o novo. O fim da lei é Cristo. E o fim da lei é Cristo. Então, vamos lá. Imagina que até nisso eu concordo com você, pastor Galho. Toca aí, Pastor Calixto, Vai lá, com eu você, posso professor. fazer algumas observações, porque Sim, foram colocadas sim. várias pautas, a gente não conseguiu comentar quase nenhuma delas. Vai lá, agora com você. Pode falar perto aqui, né? Bom, o primeiro contraponto aqui, ela fala que o Rabino Mirra coloca, onde ele vai dizer que Paulo anulou a lei. E foi levantado que Paulo fundou o cristianismo. O debate aqui ele é um debate que eu acredito que é de alto nível e ele vai envolver uma pauta que o pastor Calixto levantou, que é a questão constitucional, onde você tem uma religião que vai ser instaurada e ela vai assumir justamente um caráter ali jurídico dentro do território judaico e seria condenado. Paulo ele não funda cristianismo, porque cristianismo ele vai começar a surgir já por volta do 3º e 4º século. Então, quando você tem alguém, seja do meio cristão, do meio judaico ou do meio messiânico, que diz que Paulo fundou alguma coisa, teologicamente isso é um equívoco e uma falta de conhecimento histórico. Historicamente também. Historicamente. Se pegar Eusébio, os 4 primeiros séculos da igreja, ele vai deixar bem claro como que o cristianismo ele se desenvolve. Na minha opinião, né, para fomentar mais o debate, o cristianismo ele vai se desenvolver e vai se estabelecer justamente por causa dos judeus que perseguiram a seita do caminho, chamados de Netzarim, no 1º século. Que hoje a gente tem um formato cristão hoje se desenvolvendo dentro do ambiente judaico, que é o movimento Ben Noah, chamado de Noahid. É um segmento religioso que existe hoje dentro do judaísmo e juridicamente, Rabino Mirra, o senhor sabe disso, o movimento está assumindo um escopo totalmente religioso. O segmento Ben Noah no Brasil ele deveria ser um grupo de pessoas que está se aproximando da fé judaica, mas ele não é nem cristão e ele não é judeu, ele não é idólatra. Hoje nós temos praticamente comunidade Ben Noah com um caráter religioso, porém muito mais destrutivo do que o cristianismo foi, dado que o cristianismo, os discípulos de Yeshua, eles tinham uma natureza totalmente amorosa por conta dos seus ensinos. Esse é o primeiro contraponto. O segundo contraponto é o seguinte, quando o senhor diz que o meu Talmud fala mal do teu Novo Testamento. Aí você, né, com todo respeito, a ideia é fomentar o debate. Se trata o Novo Testamento como um documento cristão. E eu tenho uma perspectiva, né, com base em documento e elementos históricos, que é o seguinte. O Novo Testamento, ele é um documento que a igreja detém. Acho que para o diálogo, para a gente ter um diálogo, e aqui eu não estou refutando, é um contraponto, é um ponto de reflexão. O Novo Testamento é um documento que a igreja
detém. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o chamado Novo Testamento, a expressão Novo Testamento, ela sim é uma expressão cristã. Ela se desenvolve dentro de um contexto cristão que está em desenvolvimento por Clemente de Alexandria e Clemente e Agostinho, Clemente Tertuliano. Clemente Tertuliano vai utilizar essa expressão com um sentido inaugural, dando a essa nova religião que está se desenvolvendo fora do ambiente judaico uma natureza inaugural. Então, eu concordo com o Rabino Mirra quando ele fala do Novo Testamento. A única falha, Rabino, que eu acho que o senhor comete é que você não conseguiu ter a percepção que uma coisa é o documento do Novo Testamento e outra coisa é a expressão que foi cunhada para intitular esse documento. O Novo Testamento é uma expressão cristã, ela vai servir justamente para nomenclaturar mas deixa eu só entender uma coisa, professor. O senhor está dizendo aí, o senhor está ligando a inauguração do termo cristão, ou até mesmo do cristianismo, a Tertuliano, que vive Sim. por volta do ano Sim. 200? Essa expressão vai ser estabelecida tanto por Tertuliano como por Clemente. Não, ela não é estabelecida. Sim, eles por utilizam essa Tertuliano. expressão. Não tem, não. Ela é formalizada. A mesma coisa, se eu perguntar pro senhor... O conceito... Não, deixa eu fazer a pergunta pro senhor poder explicar para nós. A mesma coisa, se o senhor falar para mim que o conceito é formalizado por ele, como da mesma forma a doutrina da Trindade, o senhor acredita nela? Sim. O senhor acredita não da nela? forma como o cristianismo acredita. Então o senhor não é cristão. Mas isso é idolatria. Assim, se você não segue cristianismo... Rabá é idolatria? O quê? O conceito de rabá de idolatria. Mas peraí, deixa eu completar. Olha, eu sou um cara que fala que se eles idolatram o Rebbe, sim. Entendeu? Não, eu não tenho vergonha de falar. Eu não tô falando do Rebbe. Eu tô falando das Sefirot. A tríplice Sefirot. Sefirot é Kabbalah, isso é idolatria. É justamente o que aparece dentro do Novo Testamento. Que a maioria dos judeus praticam. A Kabbalah? Que é o espiritismo judaico, né? Mais ou menos, né? Porque eu sou um cara que veio... espiritismo judaico. Não. Infelizmente, te prostituíram a Kabbalah. Peraí, Mirra, segura. Deixa o professor concluir. Deixa o professor concluir, mas só uma coisinha, professor, que eu quero que o senhor explique. O senhor não acredita na Trindade. Pronto, então o senhor não é cristão. Não, isso aí o senhor falou. Não, o senhor disse que não acredita. Vamos entender como ele crê, então. O senhor disse que não acredita do modo que o cristão acredita. Isso, como é que ele acredita? Mas a gente não acredita? pode destoar? Então deixa eu só colocar aqui. É bom saber perguntar pra ele se Jesus é Deus, o senhor acredita na Trindade. Jesus é Deus? Acredita na divindade de Yeshua. Jesus é Deus. Segura, Mas é Deus? deixa eu terminar a pergunta ao professor, Eu para que acredito ele possa expor a no ideia Ben Adam, dele. que Yeshua é o Professor. filho do homem. E a figura do filho do homem, dentro da literatura rabínica, ela tem uma posição muito superior do que a ortodoxia ela tem colocado Yeshua. A ortodoxia judaica coloca o Mashiach como um simples homem mortal, natural. A literatura, por exemplo, quando você pega o livro de Daniel, capítulo 7, verso 13, vai falar ali do ancião de dias, o Atik Yamin, e vai falar do Ben Adam. Essa figura do Ben Adam, tanto dentro dos textos do chamado Novo Testamento, como dentro de textos enoquianos, por exemplo, que é uma literatura apócrifa, ele está acima de um homem normal, um homem comum, como a tradição judaica rabínica moderna tenta colocar. Não é moderna, para desvincular, é milenar. Não, a tradição rabínica é milenar, não é moderna. Mirra, muito do posicionamento do judaísmo ortodoxo hoje, principalmente citando o Rambam, é justamente para haver um rompimento de conceitos que é muito defendido dentro do cristianismo e dentro do movimento judaico-messiânico, para haver essa separação, para não dar munição justamente para aquilo que o Novo Testamento confirma. Professor, então, só fazer uma pergunta para o senhor, só para a gente... Só para a gente... Professor Calixto, eu queria fazer um terceiro contraponto, o último contraponto... Mas, professor, não posso fixar o debate só no senhor. Foi falado várias coisas. Então, mas deixa eu só, porque aí é o seguinte, tem um monte de cristão aí iludido com o cristianismo messiânico, e vocês estão trazendo aqui para nós que sequer a doutrina fundamental do cristianismo, que é a Trindade, vocês não acreditam nela do jeito que a gente acredita. Então vocês precisam explicar para nós qual é a forma que vocês acreditam nela. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Pode. A segunda coisa que eu vou perguntar para o senhor é justamente nisso. Por quê? Por isso que eu perguntei. O senhor acredita na Trindade? Sim, porque, no entanto, Tertuliano é o formulador da doutrina da Trindade, mas ele não é o criador dela. Na verdade, é Agostinho. Quem criou, não, o Tertuliano, quem criou a doutrina da Trindade foi a Bíblia.
Tertuliano formulou-a. Ponto. No ano 187, 211, ele formulou. Agora, dizer que a questão de cristianismo, o conceito pode ter sido defendido por Tertuliano, mas o cristianismo Tá no Novo Testamento está da no Trindade. Novo Testamento, que é antes de Tertuliano. Tá no Novo Testamento da E Trindade. a igreja começou a ser Tá na Bíblia hebraica perseguida, isso é também. história. Não, tá. Na Bíblia Pera hebraica um não tem. pouquinho, pera um Tá sim. pouquinho. Isso é história. A igreja não começa a ser perseguida por causa da formulação de Tertuliano. Ela Não, começa não, a ser não. perseguida no ano 58, porque ela se declarou independente do judaísmo. Essa é a história da igreja. Então aí eu queria Sim. que o senhor explicasse, o senhor tem 1 minuto. Sim, um contraponto rápido. O Mirra falou que o Novo Testamento, a tradição oral, ela fala desse Jesus que nós cremos. Só que tem um porém, Mirra. O Talmud que você está citando, ele veio praticamente quase 400 anos depois dos textos do chamado Novo Testamento. O que eu percebo dentro da tradição oral, principalmente quando o Talmud trata de Yeshua, é que existe um vício. Ou seja, eu creio na tradição, em diversos elementos da tradição, mas quando os textos dos sábios falam de Yeshua, existe um vício, ou seja, existe uma tendenciosidade teológica. Quem garante que os rabinos que começaram a compilar a tradição oral por volta entre o ano 300 a 700, por uma necessidade, pois o Império Romano, Mishneh Torah vai falar sobre isso, o Rambam, ele estava perseguindo o povo judeu, então, para não perder a tradição, começaram a compilar a tradição oral. Então, quem garante que, no ato da compilação da tradição oral, elementos duvidosos foram colocados acerca de Yeshua para deslegitimar o seu messiado e, né, invalidar o seu... Ok, os textos do Novo Testamento. querido Mirra. Vamos no seu raciocínio? Sim. Eu poderia responder como não é tendencioso, mas vamos no raciocínio que o Talmud é totalmente tendencioso e que Não, a sabedoria... eu não falei isso. Eu falei relação a Yeshua. Tudo bem, aí eu tô falando. Assume a sua fala, então. Tudo bem. Então eu tô falando que, como ele foi compilado, na verdade ele não foi escrito, né? Ele foi só compilado, ele foi selado 300, 400 anos depois. Mas vamos considerar que você tem razão, que é tendencioso com relação a Yeshua e tudo sim, tal. Sim. E vamos esquecer isso. Esquece toda essa parte. Vamos a nos ater o que está no Novo Testamento, que esquece também a palavra Novo Testamento. Você citou que você... o Talmud, por isso que eu... Não, tudo bem. Agora, mas o que eu quero... O meu contraponto, o que eu quero te falar. Esquece a palavra Novo Testamento, que também entrou aqui em questão. Quando que foi isso, não foi isso, bababá e tudo tal. Você acredita nos dizeres que estão nesse livro que todos aqui conhecem como Novo Testamento, Sim, certo? são querigmas, são testemunhos. Certo. Por exemplo, você não acredita nos querigmas dos sábios, os testemunhos, Sim, os comentários... acontece que os sábios não querigmas. ferem em nada na Torá. E Agora, aonde eu quero o Novo chegar? Testamento fere a Torá? O tema desse debate é a salvação pela fé. Eles acabaram de trazer provas do Novo Testamento que existe salvação pela fé. Na Torá não existe salvação pela fé. Existe, o Rabino Mira... Espera só um pouquinho, Existe um- gente. Eu vou Deixa dar, eu falar. eu vou dar a palavra pro Deixa- Rabino e eu não posso fixar o debate nem vocês dois. O Mirra fala e eu vou passar a falar o outro debatedor, por favor. Sendo assim, sem Talmud, o Novo Testamento e a Torá não andam juntos. O que faz eles se chamam judeus messiânicos, mas são judaizantes, não são judeus. É judaizantes messiânicos. O que eles fazem? Você vai, Ronaldo. O que eles vai. fazem? vamos O que lá. eles fazem? Não, esse é judeu. Ele acabou de falar que ele é filho de mãe judia. Mas o que fazem, em geral, os judaizantes messiânicos? Pegam o Novo Testamento, que serve para eles como palavra de Deus. Pegam a Torá, que serve para eles como palavra de Deus. Fazem uso da Torá oral como convém a eles, só quando convém a eles. Então deixa eu te perguntar uma mesmo. Você tá bagunça. dizendo que eles são levianos tanto com vocês quanto com nós? Com certeza, e eu acho que é uma tragédia, porque eles acabam confundindo. exegese bíblica, Não, né? não, é uma Fica aí a tragédia, exegese fina. porque confunde, às vezes, Tá um judeu botando que tá lenha. afastado, achar, Acho que olha o que Calixto tá jogando bonito. gasolina. Não, Dando porque- força pro porque- Mirra falar mais ainda assim. Não, deixa eu só terminar, Não, mas peraí, Mirra, porque o que o Mirra tá falando pra mim é que vocês nem obedecem o judaísmo Olha e aí. nem obedecem o cristianismo. Exato! Vocês pegam parte de um e parte do outro. É Na verdade, eles estão sincretismo. dizendo, É vocês não sincretismo. são porcaria nenhuma. Ele, o professor aqui, muito respeito, ele é uma outra religião que eu respeito, não concordamos, eu respeito. Vocês tentam ser a minha religião, tentam ser a deles E fazem... não é nada. Então é uma igregoga
E nada. É igregoga. Uma igregoga. E nada impede. Não nada, é eclesia. nada É a igreja impede- com sinagoga. Igregoga é a igreja com Igregoga. sinagoga. É a Nada impede. eclesia. Mas Jamais, deixa eu terminar. eu sou Na- sincero pra você, eu não sigo religião, eu não sigo instituto. Aí o irmão tá errado mesmo. É, isso é um então instituto. você tá querendo. instituto. Peraí, Mirra, compra a tira aí que eu Deixa quero ouvir o completar. Ronaldo. Agora, o Eu que sigo impede? O Ronaldo ensino tá de um querendo homem. montar uma nova religião, a Não, não, igregoga. não, não, Vai lá. Deixa eu só terminar. O que impede de uma igregoga virar uma. Virar um mesquigregoga? O Meu que Deus. impede? Daqui a pouco você A vai gente aumentar a pega o palavra. Maomé, a gente coloca ele também, insere ele também, vai se vestir com aquele Opa! negócio, vai ter Jesus, vai ter Opa! Moisés, vai ter Ó, aí você tudo. tá fazendo uma Opa, salada. segura. Mas é o que vocês Fazendo fazem. uma salada. O que vocês Obrigado, fazem é Mirra. uma salada. Não. A minha pergunta ele Não, acabou não, a sua escorregando não. e não A respondeu. pergunta do programa é a seguinte. O que o Mirra disse aqui, talvez alguém disse é exagero, mas não é não. O que o Mirra disse aqui é muito sério e eu vou chamar o Joaquim, que é o grande mestre nisso. O que o Mirra tá Vamos, Joaquim, dizendo, fala alguma coisa, tá com a medo? acusação do Mirra aos messiânicos é que eles estão querendo, na verdade, não é ser messiânico. Falou pra gente. Mas como é que é o nome daquela outra coisinha que mistura todas as religiões? Ecumenismo. Ecumenismo. Porque o Mirra disse, já vocês vão colocar aí também o Maomé, já vocês Não, vão não colocar vão, aí não o vão, Allan não vão, Kardec não vão. também e vai Não tornar vão, um não vão. ecumenismo. Eu Essa- quero saber como é que é, Joaquim. Essa é a grande diferença dos judeus messiânicos para os judeus aqui, né? A gente sabe que dentro do judaísmo tem vários segmentos. Tem os judeus liberais, tem os ortodoxos, tem os conservadores, aí vai nos vários segmentos do judaísmo. O Mirra se considera ortodoxo, Certo, é isso? sim. Então, você diz, por exemplo, que no Velho Testamento não fala nada a respeito do Messias, Não, eu não falei que não fala. de Jesus. O Tanar tá cheio de profecias messiânicas, só que não fala de Jesus. E E para Isaías nós, Jesus não é o 53, quem Mashiach. Isaías 53, quem é? Não é, mas não tá falando. É o servo sofredor, Quem é? É o povo de Israel. Que nasceria de uma virgem, quem é? Não é virgem. Não é virgem, A, o quê? a palavra lá, voltou a palavra o debate lá, da a gente pode Marcelo. voltar esse debate, mas Marcelo, a palavra sim, lá mas é chega, uma, é jovem. Pelo amor de Deus, Deixa eu Mirra, isso concluir já tá aqui. definido. Não. Se é uma moça jovem, Isaías solteira, 53. que não conhece um homem, um varão, como diz a escritura, você deduz logicamente que ela é virgem. Eu só estou dizendo Ele é o que o servo hebraico Almá sofredor. não é virgem. Não Quem há- é? uma Qual é a moça raiz da jovem. palavra Almá? Tá, Outra eu coisa. Deixa eu te Quem é o perguntar. servo Ô, Mirra, sofredor, ô, Mirra, Quem é o responde sem servo enrolação. sofredor, Sem Mirra? enrolação. Uma moça jovem da sua comunidade. Deve Deve ser o quê? Virgem. Então tá respondido. Não tem sai problema. fora. Quem é o servo Joaquim. sofredor, Mirra? Pastor, Quem é o pastor, servo Mirra, sofredor? para muito de querer arrumar confusão. Vamos seguir no seu raciocínio. E quem é o Vamos- servo sofredor Não, de mas deixa eu Isaías? responder antes, eu já falo do servo sofredor. Ah. Vamos seguir o seu raciocínio, Vamos lá. que Almá lá é virgem. Então o que você está me falando é que vem um profeta para um rei chamado Ahaz, que está desesperado, e fala para ele, Mudou não se o preocupa, tema você não do vai ter negócio. problema com a sua guerra, sabe por quê? Mudou. Porque daqui a 700 anos, o Espírito Santo, ele vai ter uma relação sexual com uma virgem, e de lá vai nascer um homem. Quem viu essa cena? Eu vi, o meu pai viu, o meu bisavô viu. 3 milhões de pessoas viram a gente recebendo a Torá no Monte Sinai. E, de repente, a Virgem é concebida. A gente só tem essas informações 40 anos depois que ele morreu, porque quando ele morreu ninguém falava disso, só falava 40 anos depois. Aliás, isso é uma coisa que eu nunca entendi no cristianismo. Mateus é um dos discípulos. Mas Lucas também. Lucas é um dos discípulos. Mas o primeiro inclusive, evangelho fala não é nem sobre Mateus. ele. O primeiro evangelho é Obrigado. Marcos. Pera aí. Lucas, Mateus olha para Marcos, escreve a mesma coisa e eu sou obrigado a acreditar que Então, uma mas virgem qual o problema da concebeu. organização Yeshua do seria texto? contado Mas entre os Espera um problema. transgressores. Não tem Volte- procedência. A Ô, virgem não concebeu. segura Ela pra teve mim. um relacionamento normal. E lá Segura, não é. isso não invade segura o pra texto. mim. 700 anos E atrás. volta, Isso e não é volta pro profecia. debate. Não é Então profecia você não isso. crê que isso pode Não. acontecer? O debate Não, aqui não pode é se acontecer. a O mar pode ser crença aberto. na O mar lei vermelho vai pode ser salvar. Pode, porque isso foi feito na frente de 3 milhões Ah, de Então você pessoas. só acredita se tiver alguém que Corta o sirva de microfone testemunho. deles, irmão. Isso, corta o microfone deles.
O que a Isso. gente vê nas Joaquim, escrituras, pastor completa, Carlos? o senhor tem 30 segundos. Tá bom, o que a gente vê nas escrituras, aí tem, por exemplo, os escritos ou Ketuvim inclui aí salmos, que forma parte integrante da liturgia judaica, e aí os provérbios que oferecem conselhos práticos centrados aí em Deus para a vida, e vários outros livros, como por exemplo Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos e outros que fazem referência a Jesus. Então Jesus, por exemplo, a Mashiach, como filho não de Jesus. Davi, Jesus como filho de Davi. Concordo com o Mirra nesse aspecto. Faz Vocês referência a colaram, Mashiach. vocês colaram o Filho de Jesus Davi. nesses dizeres. Fica aqui de novo, Amavam. uma diferença clássica entre cristão e cristão e judeu rapidinho, eu me messiânico. lembrei de uma história. Nós É acreditamos, interessante. Olha só. nós acreditamos que é Jesus. É. Ele está dizendo Que é que Mashiach. concorda comigo que não, Não, é mas Jesus. Olha só, Mateus, a minha Mateus, personal, que deve Irmão, estar- você tem olha que só. definir o que você Sim, crê. mas veja bem, Isso. o texto se cumpre perfeitamente em quem? Em Yeshua. Em Então por que Mateus essa 26? fantasia só pra falar que o irmão é judeu que não é Jesus? Ou é ou não é, Pastor meu? Antônio Calixto, porque ele tá literalizando. Ele tá usando uma abordagem com o pastor Joaquim, literalizando a ideia. deixa o eu texto voltar, não fala Joaquim, de Jesus, concluiu? fala de Porque Mateus, Mashiach. não. Eu queria não deixa responder eu pra concluir, ele. não deixa Eu queria responder concluir. pra ele. Não, ô, Joaquim, o senhor Que- tem 30 segundos Tá pro bom. senhor também. Se eu deixar, Então, o senhor fala o debate. deixa eu Lá em responder, porque ele perguntou pra Mateus, mim. Segura. lá em Mateus, capítulo 21, Você vai responder verso na 15 sua a vez, 16. Então, Yeshua, né, tava lá sendo aclamado pelas multidões como filho de Davi. Até as crianças clamavam lá, Hosana ao filho de Davi. Então essa aclamação era vista como? Era vista como uma ameaça ao status ali do templo e a sua relação com Roma. Então Yeshua, o que ele faz? Ele cita lá o Salmo de número 8, verso 12, no qual os bebês podem ser também uma metáfora aí para os fracos, para os impotentes que falam a verdade ao poder. Então eu pergunto, como as crianças faziam lá em Mateus? Então o louvor vem do quê? Vem da força, vem do Salmo 8, vem da tradução grega do Antigo Testamento, né? Pra concluir. Amplamente utilizada aí entre os judeus de língua grega. E é interessante porque o Messias é mais um que simplesmente é descendente comum de Davi. Obrigado, pastor. Deixa eu voltar aqui. Ei, eu não tenho direito de resposta? Não, o senhor Tu vai ter falou na demais, sua menino. fala. Você só falou até agora. Marcelo Ô, tá até só se inscrevendo. O Marcelo. Ele o Marcelo. Ele tá se deliciando. Deixa eu Com a voltar a discussão. palavra aqui Vamos ver com se o ele é um professor descendente de Marcelo Davi. e logo depois o professor Tá vendo? Se eu não Ronaldo. falo, o Calista ia passar pra mim, não ia passar pro Marcelo. Então, ô, Marcelo, Fala, meu pastor. eu quero aqui uma definição do que o irmão crê. Eu creio que a salvação está em Jesus. Por intermédio do quê? Pronto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Perfeito. Nós não temos dois tipos de salvação, porque se nós temos dois tipos de salvação, nós temos dois salvadores, não é? Então, como é que se processava a salvação no Antigo Testamento? Pelo sangue. Mirra sabe muito melhor do que eu, há um tratado do Talmud que diz: sem sangue não há Yom Kippur, não é? Então, é pelo sangue e pela esperança messiânica. Lógico que ele não vai crer. Nós cremos que é Yeshua, não é? Ok. Nós Ele cremos. crê na esperança, mas não crê Isso, que não essa crê esperança que- é Cristo. Não crê. Agora, eu queria depois perguntar ao isso? Mirra, dentro Mais desse ou menos. processo de salvação. Mais ou menos. Ô Mirra, o livro do profeta Zacarias, que eu nunca fiz essa pergunta para você, eu queria, você que é o mestre da Torá, Zacarias capítulo 12, 3. no verso 3. de número 10, não é? É 3, mas eu quero fixar o 10, Mirra, por favor. Zacarias capítulo 12, verso 10 diz assim: e sobre a casa de Davi, não é? E sobre os habitantes de Jerusalém, olha que promessa: derramarei o espírito da graça e de súplicas. Zacarias, capítulo 12 e o Passuque 10, né? Então lá, novamente na Bíblia aqui que estou a ler. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Ô Mirra, foi o Eterno que foi transpassado aqui? Ou é uma figura do Messias que foi transpassado?
ושפכתי על בית דוד וליושב ירושלים רוח חן ותחנונים וביטו אליי את אשר תקרו וספדו עליו כמספת על יחיד ואמר עליו כאמר על הבכור. Olha o versículo inteiro, professor Marcelo. Sim. Não picotem a Bíblia. Não. Quem foi transpassado? Quem foi? Quem é esse que a gente vai se lamentar pela uma lamentação como se fosse ao quem? Ao povo que foi, coitado, sofrido durante todas as diásporas. Olha a continuação. É uma lamentação como se fosse a que a gente estivesse lamentando a mas não tá falando do Messias, do Jesus aqui. Agora, deixa eu completar, porque eu queria Lógico que tá, Mirra. Deixa eu responder. Foi o Eterno que foi Olharão para transpassado, quem? Mirra? Quem? Olharão para de quê? Israel, Qual é a partícula que é do o mesmo objeto direto povo aí, do Rabino? Isaías 53. Olha Mas só. como o que foi povo pode transpassado? derramar sobre a pessoa o Olha espírito só, de graça e de eu vou súplica, responder Mirra? com a mesma resposta que eu vou responder pra ele. Ele tá Olha fugindo, só. não tem jeito. Não vou fugir. Vamos voltar isso Não aqui. tem ó. Olha jeito. só. Não Aqui vou é fugir. checkmate você, Mirra. Não vou fugir. Eu não vou fugir. Presta Quem atenção. é esse que foi A transpassado, minha Mirra? personal, ela diz que ela é personal de um judeu ortodoxo e ao mesmo tempo ela é personal de um muçulmano religioso. Na última vez que eu estava aqui, eu mencionei algo que vocês acharam um grande absurdo, mas saibam que 1,3 bilhões de pessoas, que você fala muito em números, interpretam assim. E o que é? É o versículo João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Alcorão, aqui tá para mim 61,6, eu ainda não sou estudioso de Alcorão. E o que o Alcorão tem a ver com esse debate, não, Mirra? calma, eu vou explicar que o Alcorão tem a ver com esse debate. Que Jesus profetizou a vinda de um mensageiro chamado Ahmad, que quer dizer Maomé, e ele é o mensageiro que Jesus quis dizer que vai vir depois. Agora, presta atenção, a minha linha de raciocínio. Do mesmo jeito que vocês colam Jesus onde não existe, porque não está escrito Jesus, os Islã, que veio depois de vocês, 500, 600 anos, também colam Maomé no Novo Testamento. O que você tem a dizer para o Islã que fala que em João 14, o versículo que eu te falei agora, João 14,16, que o outro Consolador é Maomé? O que você tem a dizer sobre isso? Ele é louco, né? É simples, sabe por quê? Ele é louco, Quando ele né? disse outro, a palavra grega é alios, da mesma espécie. Ok. Maomé não é o Messias. Maomé não é Deus. Mas é um profeta. Então, quando Jesus disse outro, ele está falando da mesma espécie que Mas ele, eles- da mesma Não, Deixa natureza. só o eles- Mirra agora eles responder a interpretam pergunta que do se Marcelo para eles mim voltar errado. pro Aí Ronaldo. obrigado! Vocês interpretam Isaías 53 errado, não Zacarias sabem 12, hebraico, não fuja hebraísta de não Zacarias sabe 12. hebraico, ele me traz um O Zacarias. hebraísta não sabe hebraico, Não, Mirra? não sabe hebraico, por favor. Marcelo, Zacarias Marcelo, 12. leia o Passuque em é uma Zacarias. profecia Do hebraico, da leia vitória Eu pra não mim. de preciso Judá nem ler, você sobre leu as perfeitamente. A pergunta que eu fiz até Você agora, leu metade de um o senhor versículo. não respondeu, Mirra. Então vamos voltar de novo. Foi o Eterno que foi traspassado? Responde objetivamente. Não foi o Eterno Então quem que foi que foi traspassado? É o sofrimento do povo de Israel. Isso é foi você que está transpassado. dizendo, É Mirra. as palavras em hebraico. Não, Você lê não o ensina tá texto, hebraico. dizendo. lê o texto, Eu vou ler Marcelo. novamente. Mirra, acompanha E pra ver se ele não sobre- vai engolir palavra. Ó, Ele já não, me picotou então aqui. vai, Não, então calma. vai, Mirra. Vamos ler Vamos de lá, novo. Marcelo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça. Quem é que pode derramar o Não, Espírito Marcelo, de só graça? lê o texto pra mim saber se você não tá comendo palavra. Não, ele se vai- você não tá sendo desonesto, Marcelo. Entendi. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça. Eu não sabia que Israel derrama... Lê o texto, Marcelo, Você não tá comenta. nervoso, Calixto? Lê o texto. Deixa eu argumentar. Não, depois é que- você argumenta. é que eu sei, porque Angelito. você não tá entendendo, Marcelo. Isso é muito sério pro ouvinte. Porque o Mirra tá falando que você tá arrancando palavra e ele começa. Vamos ver quem é que tá aqui bom. errado. Se é você ou se é ele. Ok. Lê o texto direitinho. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. A pergunta, eu parei aqui, mas o versículo continua. Que a pergunta está aqui. Quem é esse que eles vão olhar,
que foi transpassado. O Mirra faz uma exegese, isso porque ele é bom em hermenêutica. Imagina se ele não fosse. Não, mas eu também... Isso que ele é um Eu bom te hermeneuta. falo, Imagina se ele não fosse. Ele assassinou, ele é Ele rabino, estuprou o texto, assassinou ele estuprou o texto, hebraico ali. exatamente. Não, eu sou hermenêutico, porque eu sei que também tá falando de Mashiach. Exegese. Mashiach aí, ó. ben Yosef. Agora tá falando do Eu sei. Mashiach, tá vendo? É o povo de Israel ou é o Messias, ô Mirra? Você tem que decidir. Na tradição Sabe judaica, por que ele tá vai fazendo morrer essa e vai pergunta? ressuscitar a Mirra. Eu entendo a pergunta dele, mas é que falta um conceito, que você sabe esse conceito, que a Torá ela foi dada no Pardes. Tem o Pshat, tem o entendi. Remes, tem o Drash, agora e tem o Sod. Começou a interpretar melhor. Mudou a interpretação, Agora não. Mirra? Então, Mudou. você sabe que Ah. os versículos que você menciona de Mashiach, nós também acreditamos. Mas que você é não Mashiach. acreditou nesse. Mas Você eu- primeiro defendeu o que é o povo. Como é que o povo de Israel que foi transpassado Veja- consegue dar o Deixa espírito eu de falar. graça? Eu não sabia que Israel dá o Espírito Santo para alguém. Eu não Posso sabia. falar? Posso falar? Israel dá o Espírito Santo Você para está alguém, me Mirra? trazendo a mesma coisa que o pastor aqui trouxe em relação a Isaías 53. O povo de Israel também acha que o servo sofredor pode estar se falando de Mashiach. Está lá nos nossos livros da Torá oral. Mirra, até o século Também- XV, o servo sofredor sempre foi o Messias. Grandes rabinos da história. Ibn Ezra cria assim. Depois mudou com a Ebenezer interpretação não foi de século Rashi. XV. Sim, mas até o século XV, Não é verdade. grandes... Não é verdade. Peraí, nós Eu já te debatemos mostro- sobre isso, Já Mirra. debatemos, é por isso que a gente está saindo do tema, mas E não a- tem problema. E aí perguntei pra você, pode o povo de Israel purificar a si próprio? Não é purificar a si próprio. Não, porque o texto diz que ele vai ser ferido, se é o povo Vai ser castigado. Isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Isso. e pelas suas pisaduras Através são do castigo, Como é que Israel Deus pode limpa, purificar alguém? Através do castigo, Deus limpa os Mas pecados Israel é um povo do povo. pecador, sim ou não? É. Então não pode purificar Ok, ninguém. deixa eu voltar aqui, o professor Porque uma pessoa que Ronaldo. peca não pode se purificar? Professor Mas só Ronaldo. concluindo, Não. a resposta do Zacarias, Tá, fala. que eu não nego que pode estar falando de Mashiach, você sabe disso. Olha aí. agora já resumiu. Então não precisa Mudou! Ô, Mir, Não é mais, não não é mais o Até que enfim ele povo. admite. Parabéns. Ô, Mir, Agora eu sim. reconheço. Ô, Mir. Ah, Eu então tá bom. reconheço. Aí eu agora eu vou reconheço. falar que realmente você tá no Instituto do Pardês. Agora É, você Então, mas pera só um pouquinho, pera só um pouquinho, Mas pera eu só. sou. O que você não entende é que não tá escrito Jesus lá. Tudo bem, mas Mir, tá falando de rapaz, quem, Você Mir? tem trauma com o nome de Mashiach. Jesus, Mir. Ok. Você tá com Então trauma de Pronto. Jesus. Obrigado. E quem foi o Isaías- Mashiach que foi traspassado na história de Israel? Fala um pra mim. Eu não sei. Eu não conheço. Esse Mashiach o único é transpassado. Yeshua. Esse não é Ben verdade. David. Mentira. Então, Se você viu, Mas Então, eu li, então a profecia mentiu. não A consegue profecia apresentar mentiu. um. Pastor Marcelo, nós viu porque te eu falei que existe um apresentamos. Tá risco? vendo? Eu Nós vou apresentamos. É checkmate no Mirra. O Mirra não pode Mirra, mais dizer que viu? Jesus não é o Eu falei que Messias. existe Tá um certo, risco. Joaquim? Corta aqui pra mim. Porque ele que o acabou Paulo de dizer. veio, Ô, corta, Calista, não. volta aqui, por favor. Eu quase não falei. Senhoras Mas e eu dei um senhores, checkmate no Mirra aqui. Não deu, porque não deixou eu acabar de falar. Se não tem um Messias na história de Israel que foi transpassado, nós temos um. Não. O único. A frase está O Ben errada. David acabou. Não tem E ele como. acabou de frase, dizer que o texto está da falando do formalização Messias. Então, histórica. quem foi traspassado aqui não pode ser o pastor eterno. Marcelo é Porque o brasileiro. eterno não Nem tem forma detalhe, humana. nem o Ele falou que o judaísmo, e é verdade. Sim. Que crê Não, que esse- mas o crê- lado de cá, Não, o lado de cá, Não, já vai pra o lá. lado de cá, primeiro tem que definir no que vocês crêem. Quem foi o Porque Mashiach? eu vou passar pro professor Ronaldo, vamos lá. que disse que não segue religião, que não sei o que troço então é que o Por senhor favor, que um Messias... Meu amigo, você sabe no Talmud Ó, que o teve pessoal tá 10 vendo o Calista caras hoje comigo aqui, né? transpassados Vocês estão e vendo o que ninguém ele tá fez fazendo. ele de Mashiach. Ninguém fez Rabi Akiva que foi Mas, transpassado de Mirra, Mashiach. você está se contradizendo. Mirra, Mirra. volta Agora pra já mim. mudou de novo. Já eu Mudou. vou dar a palavra Acabou de pro falar senhor. que não tem nenhum, agora Mirra. tem 10. Não, Mirra. vai, Ou tem tá ou não tem. difícil. Deixa eu Onde é que explicar. A gente não vai entrar nem no tema, mas vamos lá. Deixa eu. Pra resumir. Volta pra mim. Só deixa- O irmão não foge do Pessoas tema porque o irmão transpassadas viu. não faltaram O no irmão judaísmo. viu. O Eu irmão só não viu chamo que a ele de sua Mashiach. igreja. Ô, Mirra. O irmão Tá viu tendo que a debate igreja ali. dele vai esvaziar. Cê- O Ronaldo viu que a igreja dele vai esvaziar. Quem conhece, conhece Porque muito bem. sabe que vai Vai não, esvaziar. vai não, vai Vem não. tudo pra Assembleia de Vai não. Deus. A igreja não é minha, não, pertence Não, ao tô Criador. brincando. Por quê? Porque o Mirra disse que o seguinte, que vocês pegam a parte que interessa lá, pegam a parte que interessa aqui, mas vocês não são nada. Agora eu não peguei nada disso. Então eu quero que o senhor defina no que o senhor crê. Vamos, Ronaldo, Porque, Ronaldo, sem você enrolação, falou, Ronaldo. volta pro tema.
Sabe aquela frase Eu que quero gosta de saber do imputar? senhor se a lei salva ou se o senhor é salvo pela fé. Pronto, então já vou sair Então de vai lá, Zacarias 12. é isso aí, eu não quero que você volte, eu quero que o senhor venha Então vamos pro sair de debate. Zacarias 12, Porque até agora porque- o senhor enrolou, Quem enrolou não fui eu, e eu não falou nada. Coitado. Vamos lá. Rapaz, hoje tá terrível. Tá terrível. Daqui a pouco o povo vai brigar, xingar a gente. Não, o senhor vai sair daqui hoje aceitando Eu tô Jesus. desconfiando Quem, que o pastor eu? Carlos... Ele já Eu aceita. tenho ele. É pra mim que você tem que olhar. Não, mas peraí, Birra, pelo menos você, eu sei que eu tenho que evangelizar. Porque o pior filho pródigo, Mirra, não é o que vai, é o que fica dentro de casa. Aí o cara uma hora fala que Jesus salva, outra hora ele fala que é a lei. Daqui a pouco o outro vem aqui e diz pra mim que a trindade não é bem assim. Que miséria que é, então? Eu acho que o pastor Vamos Carlos lá, entendeu. Vai lá, vai lá. Salada terrível hoje aqui, meu irmão. Hoje tá salada. Ó, E a vamos lá, salada vamos lá. foi vocês Não, que fui eu. fizeram. Fui é eu, não. vocês que pegam o temperinho porque hebraico eu e o e quer Marcelo jogar que no menos falou aqui. cristianismo. É verdade, isso é verdade. Eu e o isso é Marcelo que menos Isso falou eu aqui. concordo. Eu também Isso eu falamos. falou só Mas quando eu falei, eu dei um checkmate no Birra. Mas eu não gostei. falou. Hoje eu tô Mas não pessoalmente ao falou. vivo. Mas não falou porque não Vem quer do definir Marcelo o que crê. Então vai lá. Dando cheque. E Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.